Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai fazer uma continuidade do vídeo anterior no qual a gente discutiu a questão do negacionismo da ciência, né? Quem assistiu o último vídeo sabe que a gente introduziu esse assunto, começou a falar de um monte de coisa relacionada a isso e hoje a gente vai fazer uma continuação, tá? Então só recapitulando, a gente ponderou aqui uma série de detalhes sobre esse assunto no vídeo anterior, tentando definir mais ou menos o que é o negacionismo, tentando fazer uma definição razoável também do que é a ciência e discutindo alguns elementos e algumas contradições também, alguns problemas, alguns paradoxos que envolvem esse tema, né? Então, falamos um pouco também sobre esse momento atual do Brasil, né, no qual a gente vive aí uma época muito bizarra, muito esquisita, né, na qual aparece todo tipo de bizarrice, o pessoal que acredita em terra plana, os antivacinas, fake news, né, cloroquina do excrementíssimo presidente Bolsonaro, e enfim, que é um sujeito negacionista da ciência desde sempre, né? Então, e ao mesmo tempo tentamos definir também o que é ciência de uma maneira prévia, né, no vídeo passado, tá? E hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre essa definição do que é a ciência, porque existem outros elementos que devem ser considerados aqui também, né? A gente fez um apanhado, né? Como eu falei, um apanhado prévio no vídeo passado, né? E hoje a gente vai tentar falar sobre mais alguns elementos do que caracteriza o pensamento científico, para a gente poder depois tentar definir melhor um pouquinho, né, o que significa esse tal negacionismo da ciência, né? E a gente vai entender que a partir de uma perspectiva mais ampla, a partir de uma perspectiva complexa, envolvendo um olhar sobre o tema, a gente vai ver que a política tem um caráter muito importante nesse processo, tá? Então vamos desenvolver aqui o tema para a gente chegar lá, tá bom? Então, inicialmente a gente, né, só para recapitular também, a gente falou desses livros aqui, né, no vídeo passado, tá? O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, né? Estamos aqui repetindo essa referência para poder deixar para vocês aqui como dica, né, de livros, de uma literatura específica sobre isso, porque esse é um dos objetivos do canal, né? Enfim, trabalhar os livros como uma espécie de suporte aqui, de aporte ao que a gente está falando, tá? Esse livro do Bachelard, que é muito importante também, a formação do espírito científico. Tem muitas questões interessantes aqui, né? Tá? Eu falei também do livro do Stephen Hawking, que não está aqui agora, mas, enfim, quem quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha no vídeo anterior. E esse livro do Jean-Pierre Lentin, que eu penso, logo me engano, tá? Que fala sobre a questão dos erros, né? Na história da ciência, tá? E o Carl Sagan fala da importância do erro, né, no processo e tal. E tem outras referências aqui que a gente pode ir também trabalhando em outros vídeos para poder definir essas questões, tá? Agora, no que diz respeito a uma definição do que é a ciência, é importante a gente entender que o pensamento científico ele foi se desenvolvendo com a história, né? Ele foi se ampliando, foi acrescentando elementos ao seu corpo ali né, ao seu corpo de conceitos, né, ao seu corpo de aspectos, né, e tanto no sentido de uma densidade específica do que ele é, quanto também nas diferenciações para outros discursos, para outros modos de funcionamento, etc., né? E aí tem algumas obras interessantes aqui que podem ajudar a entender um pouco melhor isso, tá? Então, vamos começar aqui com dois livros do Edgar Morin, tá? O primeiro é esse aqui, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, tá? Num dos capítulos desse livro, ele fala sobre o conceito de incerteza, né, da ciência contemporânea, especialmente, tá? Então, aqui na página 31, ele fala disso, e tem um capítulo também específico nesse livro, que é justamente o capítulo 5, na página 79, no qual ele desenvolve essa ideia da incerteza como uma característica específica da ciência contemporânea, tá? Então, isso tem a ver com
o Heisenberg, né? Enfim, e ele fala, é interessante vocês lerem isso aqui, porque desenvolve de maneira ampla, aqui não vem ao caso de falar disso agora, a gente pode até fazer um vídeo específico sobre esse livro, tá? Mas ele fala uma série de coisas aqui a esse respeito, a respeito da ideia de incerteza, né? E fala sobre questões ligadas à importância da ideia de crítica, de autocrítica, de abertura, de complexidade, etc., tá? E ele diz, necessitamos civilizar nossas teorias, ou seja, desenvolver uma nova geração de teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas a se autorreformar. Quer dizer, existe um princípio de abertura no pensamento científico que impede que se trabalhe com verdades definitivas e, enfim, cristalizadas e autorreferidas, né? O que se conecta com essa importância do erro, que a gente já colocou também no vídeo passado, e que o Carl Sagan também fala muito disso, né? E uma série de outros autores também falam a esse respeito, tá? Então, quer dizer, a teoria da incerteza ela é parte fundamental da ciência contemporânea. Isso significa dizer que não existem certezas absolutas de maneira nenhuma, né? É preciso sempre ponderar ali os eventos e os acontecimentos e as situações a partir de um olhar científico que considere, né, a multiplicidade desses eventos e desses casos aqui que a gente está citando, né? A partir inclusive daquela premissa do Einstein também que a gente ponderou no vídeo passado, de que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. E essa interferência específica é parte, né, exatamente como esse inseto aqui interferiu aqui agora no vídeo. Então, assim, ele é parte fundamental do processo científico que se dá ali de conexão com a realidade. Então, quer dizer, ou de conexão enquanto realidade, né? Então, para se ver como é que a coisa não é tão óbvia quanto parece, tá? Um outro livro, inclusive, mais importante até do que esse, né? É esse aqui, que eu acho que eu também citei no vídeo passado, que é o Ciência com Consciência, do Edgar Morin, também, tá? No qual ele vai desenvolver não só essa teoria da incerteza, mas também a ideia de complexidade, enfim, um deslocamento da ideia de sistema, por exemplo, que era um conceito muito padrão da ciência tradicional e que foi sendo deslocado, né, a partir de uma perspectiva diferente que a gente vive hoje. Tá? Então, quer dizer, e aí ele desenvolve aqui uma série de coisas, né? E ele fala, por exemplo, aqui, né, ele lista algumas características interessantes que existem na ciência contemporânea. A incerteza, a indeterminação, a aleatoriedade, as contradições aparecem não como resíduos a eliminar pela explicação, mas como ingredientes não elimináveis de nossa concepção do real. E a elaboração de um princípio de complexidade precisa de que todos esses ingredientes que arruinavam o princípio de explicação simplificadora alimentem daqui em diante a explicação complexa, né? Então, é entender a realidade como um fenômeno incerto, um fenômeno indeterminado, aleatório, né, ou carregado de aleatoriedade, né? Não totalmente aleatório, mas carregado de aleatoriedade e de contradições. Então, quer dizer, que mostra que essa questão do negacionismo, ela continua, a partir dessa perspectiva, sendo muito pouco óbvia, ainda que haja muitas controvérsias. A gente vai ver isso com o desenvolvimento aqui do vídeo, tá? Então, e tem muita coisa interessante aqui, não é só isso, né? Ainda para falar desse livro aqui do Morin, que é o Ciência com Consciência, tá? Aqui ele discute outras questões, como, né, a possibilidade de uma ciência da autonomia, né, a complexidade e a ideia de auto-organização, né, a inseparabilidade da ordem e da desordem, né? Quer dizer, então, ordem e desordem caminham sempre juntos, né? Eu lembro de um livro também, que eu não estou com ele aqui agora, que é um livro do Norman Cohn, no qual ele fala sobre as teses antigas sobre a origem do mundo, né, e o apocalipse, etc., né? E você percebe que as construções que se fazia, enfim, no Egito Antigo, nas sociedades antigas, tinha muito essa coisa, né, da dualidade entre a ordem e a desordem, o caos e a ordem, etc., né? E essas duas coisas presentes ali no contexto, porque o mundo é feito disso, né?
enfim, desculpa. Ele é feito não só de uma lógica linear, né, e muito precisa, muito definida, com começo, meio e fim, causa e efeito, etc., mas também carregado de problemas, né, carregado de sinuosidades, de desvios, né, enfim, atalhos e problemas e, né, pedras no caminho, como diz o Drummond, né, e, enfim, uma série de dissonâncias, né, que são parte do processo, tá? E quando você entra em contato, inclusive, com a mecânica quântica, você percebe isso de uma forma até bem mais evidente, né, do que nesses corpos maiores que a gente fica olhando e achando que, né, são muito regulares, porque a gente ainda tem muito aquele olhar da física newtoniana que impede a gente de enxergar essa complexidade maior, tá? Então esse livro do Mohan também é muito interessante para poder desenvolver isso aí, tá? Tem um outro livro do Bachelard que eu acho muito interessante, que é muito pouco conhecido, né? Inclusive até hoje eu não conheci ninguém que conhecia esse livro, que é um livrinho chamado Estudos, tá? Tá aqui, com alguns textos do Bachelard, são textos curtos, né? O livro não tem, se não me engano, não tem nem 100 páginas, é um livro com 90 páginas, né? E ele tem alguns textos interessantes aqui, nos quais ele fala sobre microfísica, né? Sobre a ideia de substância, o conceito de fronteira epistemológica e etc. Tá? E tem um capítulo aqui que eu acho assim, fantástico, que se chama O Mundo como Capricho e Miniatura, que é brilhante, um capítulo brilhante, é muito bonito, inclusive, muito bem escrito. E na página 28 tem uma citação que eu queria apresentar para vocês aqui, que eu acho interessante também para ajudar a entender o que significa a ciência. Tá? Então ele diz: não digamos depressa demais que a razão marca com seu selo de unidade o mundo. Vejamos como o espírito começa quebrando a primeira imagem ao sabor das fantasias de apreensão. Veremos então que a percepção é mais antecipação que lembrança, que ela provém menos do excitante objetivo que do interesse subjetivo, que a prospecção sugestiva domina a inspecção objetiva. Né? Quer dizer, essa ideia de fantasia de apreensão e do espírito que quebra a primeira imagem, né? Com várias medidas, né? Porque no final das contas, quando ele fala do mundo como miniatura e capricho, né? É muito interessante isso, porque no final das contas é sempre isso, né? Quer dizer, é sempre uma fantasia de apreensão que a gente tem da tal realidade, né? Ou seja, a gente trabalha sempre com elementos de medição que são parciais, incompletos, né? Incertos, para usar a ideia de incerteza que o Mohan está chamando a atenção aqui. Então, quando você define, por exemplo, né, que sei lá, uma flor é vermelha, né, no final das contas o que você está definindo é um efeito de uma certa conexão da luz com aquele objeto e que gera um aspecto X num ponto, num determinado momento, né, num determinado contexto, e que seria diferente se você alterasse o modo de visão, né, em relação àquilo. Quer dizer, se a gente tivesse o olhar de uma abelha, por exemplo, a gente veria a flor de uma outra forma, né? E a própria variação de dia para noite, né? Eu uma vez fiz um poema sobre isso que eu dizia mais ou menos assim, né? O verde de noite é negro, né? E alguma outra coisa lá ligada a essa questão né, da folha, que de dia parece verde para a gente, mas de noite ela já é escura, ela já é marrom e tal. Quer dizer, ela tem uma cor mais escurecida por conta da diminuição da luz incidindo sobre ela, né? Então, quer dizer, e aí a gente pode aplicar isso a quase tudo, né? E no final das contas, tudo são fantasias, são caprichos de apreensão que a gente tem dos objetos, né?
E, novamente, isso também tem relação com aquela ideia do Einstein de que o objeto, o observador, etc. Tá? Então, enfim, tudo isso é ciência, né? E aparece aos olhos das pessoas de uma maneira muito problemática, porque as pessoas ficam buscando o tempo todo definições muito seguras e muito palpáveis, e ao mesmo tempo percepções de mundo que resolvam ali o drama, né, de uma conexão com a coisa que fosse muito, ou que seja muito aberta, muito variada, né, muito vasta. As pessoas querem, né, definições seguras das coisas para poder dar conta dessa conexão cotidiana com elas. E isso tem até uma explicação, se faz sentido, porque a gente funciona dessa maneira também no cotidiano, né? Mas se a gente quiser entender de verdade o que é a ciência de maneira mais ampla, a gente tem que considerar esses aspectos do que é a incerteza, do que é, né, a complexidade, né, e do que são todos esses elementos aqui, as fantasias de apreensão que o Bachelard está chamando a atenção, e enfim, todo o conjunto de questões que são aí conectadas com isso, né? Então vamos ver aqui o tempo. Então, assim, continuando, né? Um outro livro interessante para aprender um pouco mais sobre o que é a ciência é esse livro aqui do Gilles Deleuze, o Lógica do Sentido, tá? E eu sugeriria para vocês um capítulo específico aqui, que é justamente o capítulo que se chama Do Sentido, tá? Que é um capítulo que está na página 31, tá? E aí ele fala sobre a questão da linguagem, né, que está tudo conectado com a linguagem e que não existe, é a mesma coisa da ideia da fantasia de apreensão, mas aqui conectado especificamente com a ideia de linguagem, né? Então, quer dizer, quando a gente representa, a gente descobre um acontecimento, descobre um evento, uma fórmula, uma tese, um conceito, enfim, a gente tem obrigatoriamente que construir isso com uma perspectiva de linguagem. E essa construção ela é imediatamente exterior à coisa observada, né? Ou seja, é um caráter ali que a realidade tem, né, de mescla entre um objeto bruto, uma situação bruta, etc., e uma representação de linguagem, de sentido, enfim, de significação que é externa a esse objeto, né? Então, quer dizer, a realidade é muito complexa, né? Não é evidente, tá? Então, para entender o que é o negacionismo, a gente precisa também entender o que é isso, né? Porque, inclusive, essas teses dos negacionistas, dos chamados negacionistas, né, elas atuam num campo ali num campo mental, num campo ideológico, num campo de conexão simbólica com o mundo, que muitas vezes gera até efeitos positivos na cabeça da pessoa, né? E vai saber como é que a gente pode definir essas coisas como certo e errado, né? É muito difícil, né? Não é tão evidente. Mas a gente vai ver aonde que a gente tem que chegar para poder estabelecer um mínimo de ponderação a esse respeito, né? A gente está chegando lá. No final do vídeo a gente vai apresentar isso aqui. E tem mais um trabalhinho que eu acho muito bacana para entender aspectos dessa questão, que é esse livro aqui do neurocientista Oliver Sacks, chama-se Um Antropólogo em Marte, tá? 7 histórias paradoxais. Então ele conta histórias absurdas, né, no sentido de coisas que são estranhas ao senso comum, né? E eu destaco aqui um capítulo que chama-se Ver e Não Ver, né? Que é um capítulo que está na página 123, tá? Que ele conta a história de um sujeito que era cego e fez uma operação, conseguiu enxergar ali uns esboços de imagem, mas ficou tão incomodado com aquilo que decidiu voltar a ser cego, né? Porque ele tinha uma espécie de percepção de tato que dava a ele uma relação muito mais ampla com a realidade do que aquela visão muito pobre que ele passou a ter e que estava, na verdade, atrapalhando a relação dele com o mundo, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode entender essa questão a partir de um ponto de vista deslocado, né? Porque quando a gente tem um olhar, se a gente quer exercitar um olhar de cientista sobre a realidade, a gente tem que pegar essas dicas, essas percepções e agir em relação à realidade, utilizando elas até para poder enxergar melhor novidades, né? E aí ele fala aqui, por exemplo, ele cita o Cézanne, né? É muito interessante. O pintor, né, Paul Cézanne,
e ele cita dizendo que o Cézanne escreveu certa vez: a mesma coisa vista de um ângulo diferente fornece um tema de estudo do mais alto interesse e tão variado que creio poder passar meses ocupado sem mudar de posição, simplesmente curvando-me mais à direita ou mais à esquerda, né? E só nesse deslocamento mínimo ele já tem ali uma modificação de mundo que é muito ampla, né? E que, portanto, está ligada a essa conexão de complexidade, de incerteza, de, enfim, né? Quer dizer, a realidade é sempre mais complexa do que parece, tá? E a ciência tem construído todos esses elementos aqui de conexão com a realidade que ajudam a gente a ampliar o olhar sobre o mundo e tudo mais, tá? Então, assim, eu queria fechar com esse trabalho aqui, tá? Fechar o vídeo de hoje, porque... Então, assim, como é que a gente faz, né? Então, agora que a gente entendeu um pouco melhor o que é a ciência, né? Quer dizer, vamos ver aqui o tempo rapidinho. A ciência é um exercício de complexidade, é um exercício de ampliação de perspectivas, é um exercício de incerteza, né? É um exercício de erros e etc. Tudo isso que a gente trabalhou nos 2 vídeos aqui, tá? E existe uma questão que é o seguinte, beleza, né? Ela é tudo isso, e aí ela comporta inclusive as manifestações que são chamadas de negacionismo, né? Porque achar que a Terra é plana é parte de um processo de percepção de mundo, né? Então, isso é ciência também, por incrível que pareça, né? Mas a gente tem que chegar em certos consensos em determinado momento. Por quê? Porque existir um grupo que acredita em Terra plana, tudo bem, isso aí, né? Você não está afetando a vida de ninguém. Você monta ali uma comunidade no YouTube, monta uma comunidade no Facebook, né? Vira os terraplanistas, todo mundo se encontra para jantar, maravilha, todo mundo ri ali, diz aí até eles chamam de os bolistas, né? que é o pessoal que acredita que a Terra é redonda. E se divertem com isso, maravilha, tá ótimo, né? Isso é legítimo de existir na sociedade, mesmo que a gente tenha outros canais aí de percepção de mundo, né? Agora, tem algumas situações que são problemáticas, porque o caso da vacina, por exemplo, é talvez o mais específico, aí, porque está sendo gritante isso nos últimos anos, né? Por quê? Porque a vacina é o seguinte, a pessoa não tomar a vacina, ela na verdade está afetando a vida do outro, né? Por quê? Porque para a vacina dar certo, ela precisa né, é preciso que a maioria das pessoas tome a vacina, né? Porque se não houver essa imunidade de conjunto aí, né, gerada pela vacina, ela não surte efeito, porque o vírus continua se reproduzindo ali, continua gerando novas cepas e tal, de maneira muito violenta, e a coisa não é controlada. E é nesse ponto que entra a política, porque o tal negacionismo da ciência ele só é prejudicial de fato quando ele afeta o outro. Essa é a grande questão. E aí eu fecho com esse livrinho aqui do Freeman Dyson, chamado Mundos Imaginados, tá? Porque essa percepção também está inscrita no movimento da ciência, né? Ele fala aqui, num dos trechos do livro, né? Ele coloca mais contradições ligadas à ciência, que ele vai dizendo: a mais poderosa força de mudança é a ciência, tanto para o bem quanto para o mal, né? E devido à ciência, máquinas tomaram o lugar de trabalhadores manuais pouco qualificados, computadores tomaram o lugar de funcionários administrativos pouco qualificados em todos os ramos da indústria e do comércio. Devido à ciência, a classe média, tradicionalmente conservadora, constituída por operários especializados bem pagos, quase deixou de existir. Devido à ciência, já não existem empregos que paguem o suficiente a jovens sem educação superior para que estes possam sustentar uma vida confortável para suas famílias. Devido à ciência, famílias que têm acesso a computadores e educação superior tornam-se rapidamente uma casta hereditária, em que as crianças herdam de seus pais essas vantagens, e crianças privadas de oportunidades legítimas de ganhar a vida têm fortes incentivos econômicos para juntar-se a gangues e tornarem-se criminosas, enfim. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está falando sobre um elemento contraditório da ciência, mas que existe dentro da discussão científica e, ao mesmo tempo, ganha espaços na sociedade para que isso seja deslocado, né? Por quê? Porque a estrutura do pensamento científico, como a gente viu com Edgar Morin, ela é aberta, é radicalmente aberta. Então não dá para esperar de dentro da ciência um corte
que diga esse tipo de atitude aqui não pode ser geral. Então, assim, não pode negar a vacina. Aonde? Na vida em sociedade. Na vida em sociedade você não pode negar a vacina. Você pode negar dentro da sua casa, né, sem sair dela, você fica ali, né, e exercita o seu negacionismo da vacina. Agora, você foi para a rua, você vai ter que entrar em algum jogo, né, que é o contexto. Você foi num estabelecimento público, você entrou no hospital, entrou numa escola, você vai ter que ter o passaporte vacinal, ali, o comprovante de vacinação. E isso é a inscrição de um mecanismo político. Essa é a chave, né? É a política que define o limite entre o negacionismo da ciência e a ciência, que também comporta o negacionismo, mas que não é só esse negacionismo, certo? Então acho que essa é uma perspectiva que pode ajudar a entender melhor esse assunto, né? E a gente conviver com essa ideia do negacionismo e com a terra plana, com, né, os antivacinas, com a cloroquina e com as fake news, e ao mesmo tempo tentar estabelecer ali debates políticos que desloquem certas mesmices ali envolvidas nesse processo, e especialmente aquelas que prejudicam outras pessoas, tá? Como também é o caso das fake news, que a gente vai ver num vídeo futuro aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Acho que em relação a essa questão de ciência e negacionismo, esses elementos aqui são, né, um esboço sobre isso que pode ajudar a entender melhor esse assunto, tá bom? Então, nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso, mas também sobre fake news e outros temas aqui também que são importantes para o canal, beleza? Então, se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais, tá? E se puder apoiar o canal também, vai ser sempre bem-vindo, e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Abraço aí e até a próxima. Valeu!